Olá, começando mais um podcast lá do B da Notícia, recebendo hoje no nosso programa, dando sequência à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Diego Libardi, do Republicanos. Olá, Diego. Tudo bem, Basílio? Boa tarde, cumprimento a todos aqui, agradecendo essa oportunidade de estar aqui e conversar com o nosso eleitor, expondo as nossas ideias, dando transparência. Isso é importante para a democracia. Pois é, Diego, a gente procurou fazer um hall de perguntas aqui, questionamentos até, dentro do que a gente ouve na rua. Na última entrevista nós tivemos aqui o ex-prefeito Carlos Castiglione, foi explicado a ele a mesma coisa que eu estou explicando. A gente não vai muito nessa questão de plano de governo, a gente quer saber o que a turma está falando do Diego aí na rua, quais as dúvidas do eleitor em relação à candidatura do Diego. Então, pode começar? Pode, então. Preparado o coração? Você veio com 10 aí, eu vou ver se... 10 aqui. Vou perguntar ali para os universitários se pode botar o 10. Está no coração e na cabeça. Tá certo. Eu acho que a legislação permite, então tudo bem. Diego, você disputou a última eleição com o apoio do deputado Teodorico Ferraço, né? Ficou em segundo lugar, teve uma votação até expressiva. Depois houve uma eleição parlamentar, onde você foi candidato a deputado federal, bem votado também, mas naquela eleição já houve um afastamento seu, com o grupo do deputado. E as pessoas me perguntaram, mas afinal de contas o que aconteceu? Porque hoje você é chamado de traidor pelo grupo ferracista e às vezes até pelo próprio candidato Ferraço. Eu nunca ouvi isso não. Se ele achar isso, ele que venha falar comigo. O que houve foi que em 2022 o Democratas acabou e eu conversei com ele e falei, olha, e aí, como é que tá o partido? Ele falou, não, o partido acabou, escolha o seu partido. Escolhi um partido que é o Republicanos, que é um partido de direita, é um partido conservador que foi de acordo com as minhas identidades e a minha identidade política, sobretudo. E eu segui o meu caminho. Ele foi para outro partido. Na eleição, nunca fiz nenhum tipo de compromisso. Olha, você vai me apoiar aqui que eu vou fazer aquilo ali. Ele também nunca exigiu nada. E todos somos livres e democráticos. Estou seguindo o meu caminho. Ele está seguindo ele. Respeito a história dele. Estamos hoje aqui como adversários, mas defendendo o que nós acreditamos que é o melhor para Cachoeiro. Não houve nenhum pedido do Ferraz para você retirar a candidatura para poder apoiar a Norma Ayub? Não foi essa? Nunca tive nenhum tipo de conversa. Da discórdia, não? Nunca tive nenhum tipo de conversa com ele nesse sentido. O que teve, é claro, olha, você vai ser candidato? Eu falei, vou ser candidato. Tenho o meu direito democrático de ser candidato. Ponto. Ele falou, então, tudo bem, eu vou seguir aqui, você segue aí. Ponto. E isso acabou trazendo, estranhamente, mas vamos... Qualquer um que queira governar a cidade, que queira estar no meio da política, precisa ter coragem. Decisões precisam ser tomadas. Entendi que naquele momento era o momento de eu tomar o rumo da minha vida e ir para um outro partido. É simples assim. Essa pergunta diz por que eu estou fazendo essa pergunta. Porque o eleitor, ele há pouco tempo, há uma eleição atrás, ele viu o Ferraz pedindo voto para você, E agora pedindo para não votar em você e votar nele. Então, o eleitor fala, o que aconteceu nesse caminho? Faz parte da democracia. É ele que tem que responder essa pergunta, não sou eu. Tá certo. Outra crítica à sua candidatura, Diego, é que alguns chegam até a ser pessoais. Que você é um forasteiro, que você saiu de Cachoeiro, perdeu contato com as ruas de Cachoeiro, perdeu contato com as nuances da administração pública aqui em Cachoeiro, que de repente voltou criticando e tal para se lançar candidato. Como você se defende dessas críticas? Eu fui candidato aqui em 2020, sempre fui oposição à atual administração. Naquilo que eu não concordava, eu sempre me expressei e nunca deixei de me expressar. Eu fiquei por um ano como servidor de Vitória, como secretário municipal, numa gestão super bem avaliada, mas nem nessa época eu deixei de vir a Cachoeiro. Quase todos os finais de semana eu estava aqui, sempre participei da vida aqui, continuei dando a minha contribuição da forma como cidadão eu sempre fiz. Então, assim, é uma banalidade você querer criar um ponto de crítica, porque alguém foi ganhar experiência numa gestão super bem avaliada para aplicar agora como candidato e como futuro prefeito. Assim, a oposição faz o papel dela, cria narrativas. Uma narrativa dessa, para mim, é uma narrativa tão ruim que eu não estou nem aí para isso.
Nós vamos seguir, o que eu vou me preocupar? Construindo o meu plano de governo, conversando com as pessoas, vamos dialogar e vamos apresentar de que forma essas experiências todas, até porque não é a única experiência que eu tive. Eu já fui superintendente do governo federal, já fui secretário em outras administrações, enfim, como que a gente traz isso para Cachoeiro de Itapemirim como forma de resolver os problemas da cidade? Nós temos uma cidade cheia de problemas, precisamos enfrentar isso. E como é que se enfrenta isso? Com capacidade. Precisa ter alguém com experiência para este tempo, para que a gente possa avançar, resolver os problemas, conseguir construir soluções e a cidade evoluir. Então é isso. Nós temos hoje um grupo de jovens, de jovens lideranças, de lideranças que têm preparo, conhecimento para isso. E é isso. Não tem... porque eu fiquei 1 ano em Vitória. Tudo bem, daí? Quer falar? Fala. Esse assunto me trouxe outra reflexão também, né? O prefeito atual, Vitor Coelho, é muito criticado por trazer secretários de outros municípios, especialmente da capital, para a gestão dele em Cachoeiro. Então, partindo dessa lógica, você é crítico ou, acho que não tem problema, buscar em outros municípios pessoas para ajudar na administração da cidade? Não, eu creio que nós temos aqui o capital intelectual mais do que suficiente para montar um secretariado totalmente cachoeirense, filho da terra. Eu mesmo sou exemplo disso. Olha, o prefeito Pasolini importou mão de obra do cachoeirense para levar para a Vitória para produzir resultado. Nós temos. Meu time aqui hoje é todo de Cachoeiro. Eu não vejo necessidade de a gente ter trazer mão de obra de fora para cá. Você acha que o salário pago hoje aos secretários municipais ele é suficiente para você buscar profissionais qualificados para fazer uma gestão, por exemplo, na procuradoria, numa secretaria de obras, né, em áreas que você precisa realmente de pessoas preparadas? Você acha o salário é compatível com a realidade do município. Nós temos um município hoje que está num declínio econômico, está com dificuldade, nós não podemos estourar a máquina pública para aumentar, para tentar buscar os melhores, não. Nós temos time para preencher com hoje a remuneração que nós temos. Então tem que ter muita responsabilidade com isso. Óbvio, qualquer gestor queria oferecer o melhor para trazer as cabeças melhores da cidade mesmo, mas tem que ter responsabilidade. Então, o município hoje tem está num declínio econômico, nós precisamos reverter isso. Precisamos construir política pública para fazer esse município evoluir. É isso. Esse, inclusive, faz parte do nosso projeto. O principal foco que nós temos no projeto que a gente denominou Vida Nova é fazer o município crescer, é fazer essa cidade prosperar, é a gente gerar mais emprego, mais renda. Se não for assim, Cachoeiro, a gente não consegue vislumbrar um futuro. E às vezes você consegue, dentro da própria máquina, achar essas pessoas. Hoje sua candidatura representa uma união de forças, né? Houve até aquele negócio, quem vai ser o candidato, se vai ser o Diego, se vai ser o Alan, se vai ser o Dr. Bruno. Ao final desse processo de escolha, você acabou sendo escolhido. Como que foi esse processo de escolha? Vocês fizeram uma pesquisa ou isso foi um acordo de cavalheiros? Não, foi assim. Primeiro, entender que eu, Bruno e Alan, a gente não queria dividir forças, porque entende que essa divisão só favorece aqueles que não querem fazer algo bom pela cidade. Então a gente começou a dialogar em prol de Cachoeiro, tirando as nossas pretensões pessoais e colocando a cidade em primeiro lugar. Foi 1 ano de processo de amadurecimento, basicamente, de muito diálogo. Fizemos pesquisas, nós analisamos, ouvimos a população, ouvimos as pessoas que estão próximas, mas a decisão foi tomada por nós 3, num consenso, né, que os 2 deputados deveriam continuar deputados, continuar ajudando a cidade de Cachoeiro, e esse grupo elegeu um novo prefeito para ter um novo quadro, para pensar a cidade para os próximos anos. Basicamente foi isso. Isso certamente, essa decisão passou pelo projeto político de cada um, né? Isso é natural que tenha sido assim. O Alan tem o projeto político dele, né? O Dr. Bruno tem um, tanto que vocês estão em 3 partidos diferentes, o Republicanos, o Podemos e o União Brasil. No caso de Vitória é fácil de resolver isso. No caso de não vitória, né, de derrota das eleições, vocês pensaram nisso? Existe algum acordo para frente? Só tem um objetivo nesse momento: vencer as eleições. Depois vai ser depois, nós vamos discutir depois. Hoje, não ficou acertado, se ganhar eu te apoio. Toda a tratativa que nós tivemos é para vencer as eleições. Nós não podemos discutir o depois.
se você não chegou lá ainda. Primeiro, até para respeitar o processo, vence as eleições, aí você discute o futuro. A gente tem visto muitas críticas à atual gestão, que é natural, porque os candidatos estão disputando substituir o prefeito que está aí no cargo. O que você faria que o Vitor Coelho não fez e o que você daria continuidade? Você fala, não, esse projeto foi legal, isso aqui nós vamos continuar. As coisas que estão em andamento, que são boas para a população, obviamente que tem que ser continuadas. Óbvio que de uma forma diferente. Não dá para a gente conceber uma obra que é para ser feita em um ano, já passar pelo segundo ano e você ainda fazer aditivo de prazo pelo quase que mais 4 meses aí pela frente. Então, você tem que dar celeridade, mas dar continuidade. As obras, um dos compromissos nossos é terminar as obras com celeridade. As obras que vão trazer hoje melhorias importantes. Ninguém desconhece aqui a importância de uma obra, por exemplo, como a macrodrenagem. O que nós criticamos é a forma de fazer, é de como foi gerida, é de como as coisas estão acontecendo. Então, aquilo que for bom tem que continuar. Ninguém aqui vai interromper algo, vai deixar porque que fulano começou ou que o outro lá atrás teve iniciativa. Não é isso. Agora, o que não está dando certo tem que se modificar. Sim, Cachoeiro hoje tem dificuldades que são graves. É uma cidade que não consegue gerar desenvolvimento. A gente não tem atração de empresa. Vai conversar no meio do povo aí. Quem quiser ficar reclamando aí, fique. Vai conversar no meio do povo aí, do empresariado, para ver se tá legal aí, para você poder vencer a burocracia na área ambiental, administrativa, qualquer um que seja. Vai lá para cima do morro e anda no meio da população de peito aberto, como eu ando, e vai ver se a pessoa tem facilidade para acessar os serviços básicos de saúde. Não tem. Vem com planilha que tem isso, que tem aquilo. O mundo real não é dentro de um gabinete, não. O mundo real é lá onde a população está. E lá, esses serviços não estão chegando. Ou é lento, ou não tem, ou demora. Cada ponto desse precisa ser resolvido, precisa ser enfrentado de frente. Rafaela é nossa vice porque é uma gestora da área da saúde. Trabalhou nos 4 hospitais e vai junto comigo, junto com o Bruno, enfrentar o problema da falta de acesso da saúde. Não consegue marcar exame, não consegue marcar consulta. Ou demora, tem que fazer isso acontecer com celeridade. Né? Você falou em Rafaela aí, que é a sua candidata a vice-prefeita, Rafaela Donadelli, né? Isso. Que é a esposa do doutor Bruno. E você, na ocasião de escolher a vice, tinha o Braz Agoto também, presidente da Câmara aí. Houve alguma rusga com o Braz nesse processo? Não, o Braz é presidente da Câmara, está fazendo um mandato que está inclusive devolvendo mais de 6 milhões de reais para a prefeitura, construir e reformar um prédio. Está fazendo uma boa gestão. No processo coletivo partidário, entendeu-se pela razão de prioridade para a saúde e também por ser uma mulher, de empoderar as mulheres no serviço público, né, e colocar uma mãe, com um olhar de mãe, para cuidar das pessoas, nos ajudar a cuidar das pessoas, que seria esse um contraponto importante ali para completar a nossa chapa, e nenhum demérito a ninguém. Você citou um deles, mas tinham vários outros quadros que nós... Os mais proeminentes que estavam ali. Nós observamos e não foi demérito a ninguém. Foi encontrar aquele quadro que melhor se encaixava dentro dos desafios atuais. Diego, caso a sua coligação, né, você ganha as eleições, né, quem ganha, ninguém vota em vice. Na verdade, a gente fala de vice, mas o eleitor ele vota no candidato a prefeito. O vice ajuda, claro, agrega muito a chapa, né? Mas o eleitor, na hora de dar o voto, de apertar o número lá, o 10, o 20, o 30, o 50, ele vai pensar no candidato a prefeito. E é esse candidato a prefeito que vai precisar ter interlocução com o governo do estado e o governo federal para tocar as obras e conseguir os recursos que Cachoeiro precisa. Você teria problemas de dialogar com o governador Casagrande, haja vista que vocês estão no escopo da macropolítica em campos separados? É importante você falar isso. Né? Nós temos uma candidatura de direita, conservadora, mas uma vez quando você vira prefeito, você tem que colocar a cidade em primeiro lugar. Assim como Tarcísio fez. Tarcísio é conservador, é direito, foi ministro de Lula. Foi lá e negociou com o governo federal um túnel de 6 bilhões de reais no Guarujá. E
e trouxe um grande desenvolvimento, foi um grande passo para São Paulo. E assim nós vamos fazer. Nós temos 2 deputados que têm interlocução com o governo do estado, tenho certeza que eles vão estar aqui comigo brigando muito para trazer recursos. Cachoeiro precisa desses recursos, né? Eu vou buscar. Eu tenho certeza que o governador não vai ser irresponsável de fechar a porta. Você já teve algum diálogo com o governador na pré-campanha? Não, zero. Nunca tive nenhum diálogo. A sentar e conversar? Não, nem na pré-campanha, nem antes. Mas nós vamos fazer isso. Nós vamos vencer as eleições e apresentar os projetos que o município precisa para que a gente possa trazer para a cidade. Vamos falar um pouquinho de gestão. Agora que a política, acho que a gente esgotou, mas o pessoal gosta. A turma gosta de fofocar a política, né? Mas nós precisamos informar também os eleitores. Então, a crítica que é feita ao senhor talvez tenha sido mal entendido, né? Em relação àquela questão ali da Praça da Estação, que está sendo construída, que é ali no Guandu, o antigo posto Oasis, que foi demolido. Falou-se que você havia conversado ali com os comerciantes da região e que foi sugerido fazer um edifício garagem ali. Procede isso? Não, a gente fez várias audiências públicas, né? Aliás, fomos a única candidatura que fez audiências públicas em todas as áreas, ouvimos a população. Uma das sugestões da população foi um edifício garagem, não é uma proposta minha. Nós ouvimos e acolhemos essa proposta para uma análise. O que nós temos certeza é que a proposta que foi imposta à comunidade, que é a construção de uma praça ali, é a pior de todas. E que nós precisamos repensar aquela utilização. Tem proposta para construir estacionamento, tem pessoas que entendem do edifício garagem. Então vamos analisar isso. Mas, de fato, uma praça não será construída. Essa que é a conclusão que nós tiramos. Aliás, tem outros locais de Cachoeiro também que eles estão pleiteando. Por exemplo, a Unimed ali, parece que eles querem fazer. Você é a favor ali naquele caso? Por exemplo, hoje eu tive uma reunião com a diretoria. Eu digo o hospital. Isso, tive uma reunião com a diretoria da Unimed que fala sobre isso. Edifício garagem é hoje um equipamento que é muito utilizado nas grandes cidades. E Cachoeiro tem dificuldade de estacionamento. Eu não tenho a convicção de que é necessário. Precisamos fazer estudos e avaliar áreas, avaliar a questão da mobilidade, tomar uma decisão do ponto de vista técnico que seja melhor para a cidade. Aí tem que estar dentro do PDM também. Exatamente. E, na minha concepção, construir edifício, principalmente garagem, não é função do poder público. Isso é iniciativa privada que deveria fazer. Falando ainda nessa questão, que ele está falando do edifício garagem, porque isso traria ainda uma maior concentração de trânsito, de tráfego para o centro da cidade. Apesar dos carros ficarem paradinhos ali no edifício, ou estacionamento, onde for, ele para chegar ali, ele vai trafegar. Isso, ele vai agarrar em algum lugar. Em Cachoeiro, provavelmente vai agarrar nos 4 a 5 pontos. Provavelmente no trevo da Ilha, no trevo do BC, no trevo do Poço Sena, no BNH. Como fazer para destravar o trânsito de Cachoeiro, se isso está no seu plano de governo? Tá. Aliás, essa é uma pauta que eu sempre falei desde a outra candidatura. Nós temos um plano de mobilidade que já está contratado, já está lá dentro da prefeitura, mas que não é colocado em prática. Aliás, foi prometido na outra eleição pelo atual. E o que eu falo? Nós precisamos revisar este plano de mobilidade, precisa de uma equipe técnica para revisar isso e precisa ter coragem para colocar em prática. Porque quando você muda uma rua de sentido, tira uma mão que é a mão dupla, coloca num sentido único, isso dá muita reclamação, precisa explicar para a população. Mas esse plano precisa estar claro, a população precisa conhecer isso. Algumas intervenções têm que ser feitas, pequenas intervenções para você poder ordenar o trânsito, e você tem grandes intervenções. Você já teve contato com esse plano? Já tive, mas esse plano precisa ser validado por uma equipe de especialistas. Porque é um plano técnico. Que, até onde eu sei, esse plano foi feito lá no governo Valadão, lá atrás foi feito não sei se é o mesmo. Não é o mesmo. Né? É o mesmo. Esse plano foi contratado pelo governo do Estado. Ele teria que ser atualizado. Isso, né? Exatamente, porque ele é um plano, se não me falha a memória, de 2014 ou 2015, e ele precisa ser revisado. Mas o que não pode acontecer é ficar do jeito que está, nada ser feito. E aí você tem trechos de Cachoeiro que parece pedaço da Índia. Olha ali na ponte ali, onde você vai para o Cristo Rei. Carro de todos os lados praticamente, você tem uma confusão, ninguém sabe quem vai, quem fica, não dá para ser assim, sabe? Então precisamos ampliar precisamos colocar em prática esse plano, precisamos ter coragem para isso e precisamos também de intervenções, não é só colocar o plano não, tem intervenções pequenas, médias rotatórias, exatamente, e tem intervenções grandes que vão ter que ser feitas, né? Qual é o melhor tratamento de engenharia para o problema do IBC?
corpo técnico que vai ter que desenvolver um projeto. Eles falam muito numa ponte ali no Valão, Vilagem, se adepto. Exatamente. Do ponto de vista da engenharia que tem que dar a solução. Né? A melhor saída é fazer? Bom, vai ser feito. O DR está desenvolvendo projeto para construir. Ali, inclusive, já tentaram fazer uma ponte ali, se não me engano foi o próprio Ferraz, mas descobriu que passava uma tubulação ali da Samarco. Isso. E aí a obra não pôde continuar, não sei se isso já foi resolvido, como vai Agora resolver. acho que tem outro ponto. Está sendo prometida essa ponte por mais de um candidato. Vocês resolveram esse problema. Um outro ponto para que a gente possa fazer essa ligação e melhorar a fluidez, a criar uma outra alternativa para a cidade. Que outro dia o prefeito Vitor Coelho, numa postagem nas redes sociais, ele fez uma crítica generalizada aos candidatos que estão prometendo aí terreno no céu, depois não vai poder entregar. Essa ponte do Valão, eu sou um crítico, eu acho que precisa, mas ninguém falou se já resolveu esse problema, que foi o que barrou a obra da outra vez, né? O mineroduto continua passando lá, né? E tem outras questões, por exemplo, o senhor fez está no seu plano de governo, né? A gente recebeu esse release, para aumentar o efetivo da Guarda Municipal para 200 agentes, né? Não sei se é o nome que se dá, que agora tem um plano de carreira lá dentro. Isso parece que só tem 60. Isso não vai comprometer muito a folha de pagamento da prefeitura? Tem recurso para isso? Está na previsão orçamentária? Ou seria um terreno no céu que está sendo prometido? O que não dá, Basílio, é para a gente ficar aqui sem segurança nas nossas escolas. As pessoas com a sensação de a qualquer momento serem assaltadas, a criminalidade aumentando, e a gente não contribuir com a Guarda Municipal, que é um equipamento que nós temos muito valioso para garantir a segurança das pessoas, para não deixar a propriedade ser invadida pelo MST. Quando tem gente que está favorável a isso, nós estamos contra. E para isso precisa aumentar o efetivo. Agora, o que nós falamos? Que nós vamos fazer isso de forma gradativa. Precisa ter concurso público, é um processo, né? Treinamento. Já tem concurso público, você talvez precise fazer outro, mas precisa ter isso como prioridade. E aí você vai fazer o trabalho de gestão, requalificação do gasto. Tem muita coisa que está aí que está inchando a máquina pública. Requalificação do gasto. Você precisa fazer isso de forma gradativa, e o que nós vamos trabalhar também é para que a gente possa melhorar o nosso orçamento, a nossa receita, abrir espaço no orçamento para incluir isso. Você pegar aí ao longo dos anos, você tem um aumento da receita. Pega aí o corte dos últimos anos, né? Você vai ver que se cria espaço, é isso. Nós vamos dar um passo de cada vez e fazer isso gradativo. Diego, para resolver todos esses problemas, principalmente os de mobilidade, que às vezes vão demandar obras aí caras, né, de infraestrutura, para poder resolver efetivamente o problema, vai precisar de muito dinheiro, de muito recurso. A gente sabe que Cachoeiro de recurso próprio mesmo tem pouco, é o segundo ou terceiro pior a renda per capita, né, do estado. E vai precisar de dinheiro. Há pouco tempo o prefeito mandou para a Câmara um projeto para fazer um empréstimo de 250 milhões de reais, a 50 milhões de dólares, mais ou menos. Hoje dá mais que o dólar subiu, né? Você pensa em retomar isso, está dormitando lá. Esse projeto existe. Ele foi parado porque a Câmara segurou, botou o pé na porta. Período eleitoral, tal, até compreensível. Você pensa em retomar isso para ter caixa, para tocar as promessas que os candidatos... O primeiro passo não é tratar de empréstimo. O primeiro passo é arrumar a casa, fazer a requalificação do gasto, é falar de como a nossa base política, daí porque a importância de você ter apoio político. Por isso temos 2 deputados estaduais, tem outros deputados federais. É tomar conhecimento dos projetos, revisar esses projetos. Para mim tem projeto que está um pouco inadequado, você precisa revisá-los e fazer a captação de recursos no próprio governo federal, no próprio governo estadual. O último passo é uma operação de crédito. Depois que você fez toda a requalificação do gasto, fez tudo que você podia pela captação, e ainda assim, para que você trabalhe naquelas obras em que você dê retorno econômico para o município. É isso. Eu entendi que o projeto ali tinham muitos investimentos que não trariam retorno econômico para o município. E aí nós nos posicionamos contra, além de outras questões também. Para falar em gasto e receita, né, uma das importantes receitas do município é o IPTU. Né? E muito se fala em fazer muito, mas eu vejo alguns candidatos falando, não, nós vamos acabar com esse aumento, vamos mudar, desmanchar aquilo lá. Primeiro, isso aí, juridicamente, ser advogado, você sabe que isso passa primeiro pelo Tribunal de Contas do Estado, não é o prefeito querer. Foi feito um acordo lá dentro do tribunal. Eu lembro, inclusive, que precisou ir o Braz com os vereadores, que é do seu partido, né, da sua coligação.
mais um grupo de vereadores, deputados e tal, lá para conversar, porque o tribunal era mais rigoroso ainda, né, no que estava pedindo da prefeitura. Você é adepto de fazer essa revisão? Como você pensa em resolver ou vai ficar como está? Tem uma bomba relógio armada. Tem aí, para 1º de janeiro de 2025, o fim do desconto, que o Braz e os vereadores muito bem pleitearam. Conseguiram um adiamento, né? E a nova planta genérica de valores. Se isso for colocado em prática, nós temos uma convulsão social na cidade. É impossível. Você tem que promover a revisão responsável. Nós nos reunimos com um time de tributaristas, um time de técnicos, para a gente propor a revisão, prorrogação desse desconto inicialmente, para que você tome pé da situação, e a revisão da planta genérica de valores, inclusive da taxa de lixo, para que a gente possa construir uma proposta que seja justa para a população, que faça justiça social, que não surpreenda o cachoeirense da noite para o dia, que é o que nós defendemos, que é o melhor. Diego, vamos falar um pouquinho de saúde. Você já citou que a Rafaela, ela já está com o cheiro de secretária de saúde, do jeito que ela está sendo, né, assim, elogiada nessa área. A gente já pensa assim, no caso da Vitória, lógico. Mas muito se promete nessa questão de saúde, inclusive coisas que não são competência da prefeitura. Eu vejo candidato prometendo aí, vão comprar exame, vão contratar especialista, vão comprar cirurgia. A prefeitura não tem dinheiro para isso. Todo mundo sabe que tiver um pingo de responsabilidade com o que promete, sabe que a prefeitura não tem recurso para isso. Como você pensa em tratar dessa questão? Porque não tem recurso quem não sabe fazer gestão. Se você souber fazer gestão, você consegue fazer o dinheiro sobrar. Mas comprar e ainda que você não consiga fazer tudo, e nem tudo no primeiro ano, você começa a dar um passo a mais. O que a gente precisa entender? Que não dá para ficar lavando as mãos aqui quando você tem um problema na sua cidade. Olha só a situação da Santa Casa. Está à beira do colapso. E lá tem um pronto-socorro. Então, se o município não tiver um diálogo e de alguma forma não construir, junto com o Estado, uma solução que seja com recurso do Estado ou que seja um pouco de recurso do município, para você colaborar com uma sustentabilidade de uma Santa Casa, quem vai sofrer é o cachoeirense. O cachoeirense é de Cachoeiro. Ele não tem nada a ver se o recurso é do Estado. A Santa Casa atende o sul do Estado, toda a referência. Não, mas atende o cachoeirense também. Então, o que eu digo? Nós podemos avançar em equações que a gente contemple os hospitais como parceiro e ajude na sustentabilidade econômica dos hospitais. É possível comprar exames, comprar consultas da própria rede que a gente tem em Cachoeiro e Itapemirim e ajudá-los. Não, isso sempre foi feito. Então nós precisamos avançar com uma mão mais sensível. O que eu vejo hoje? Não, isso não é competência minha, eu não quero nem saber. Aí a pessoa morre. E a pessoa é um cachoeirense que está ali. Então eu não sou dessa linha que vai ficar assistindo as coisas acontecerem. E nós vamos nos esforçar muito. Inclusive, se tiver que colocar recurso do orçamento para priorizar o máximo da saúde, nós vamos fazer. Bom, nosso tempo está esgotando, mas dá para a gente fazer. Nós vamos fazer o nosso pinga-fogo. Mas antes de fazer uma pergunta, porque eu fiz uma pergunta eu vou fazer para todos, né? Era para ter feito lá no começo. Eu fiz uma pergunta para o Castelloni da política nacional, né, em relação à questão da Lava Jato, né, e ele respondeu o que ele pensa disso. Em relação a Diego Libardi, você se considera um bolsonarista? Você votaria ou faria campanha para o Bolsonaro se ele conseguisse livrar da inelegibilidade e vier candidato na próxima eleição? Se fosse Bolsonaro e Lula, certamente votaria no Bolsonaro. Agora, se for o Tarcísio e Bolsonaro, talvez... O Tarcísio já falou que apoia o Bolsonaro. Não, estou explicando. Se fosse Tarcísio e Bolsonaro, eu ia pensar. O que eu vou defender? Um projeto de direita que seja o melhor para o Brasil, para o Espírito Santo, para Cachoeiro. Não tenho dificuldade nenhuma. Eu votei 2 vezes no Bolsonaro, fiz campanha para o Bolsonaro, sou de direita, mas eu não sou alienado. Eu vou olhar aquele que for o melhor. Se eu achar que ele for o melhor de direita, vai nele. Se for outro, vai ser outro. É isso aí. Vamos fazer o pinga-fogo, então? Bora. Não sei se você viu do Castelloni, mas eu falo um nome e você, com uma palavra ou uma frase curtinha, você resume esse nome. Vamos? Lorena Vasques. Adversária. Teodorico Ferraço. Adversário. Carlos Castelloni. Adversário. Léo Camargo. Adversário. Opa. É isso aí. Diego, você tem 1 minuto para se despedir da audiência, pedir voto, que agora eu acho que pode.
e depois a gente faz o encerramento. Bom, primeiro eu quero te agradecer a oportunidade, mais uma vez aqui, com muita... Pode fazer para aquela câmera 1. Com muita transparência, a gente expor nossas ideias. O que nós estamos defendendo aqui é um projeto que dê vida nova para Cachoeiro. Vida nova para que a gente tenha uma cidade mais próspera, mais desenvolvida. Vida nova na saúde, que a gente tenha um prefeito que priorize realmente a vida humana. Vida nova para que a gente possa cuidar bem da cidade de Cachoeiro de Itapemirim. É o desejo que está no nosso coração, é aquilo que a gente quer, um grupo jovem, com novas ideias. Por isso que eu quero pedir a você o voto no 10. O 10 da renovação, o 10 de novas ideias, o 10 da nova e da boa política. É isso aí, obrigado, Diego. Vou me despedindo da audiência e pedindo a você que nos acompanhou até agora, aproveita, vai lá agora e dá um like. Não sai do canal não mete o dedo no celular também não. Dá o seu like antes, compartilha isso, você que gosta do Diego, ou se você que não gosta também, vai lá e compartilha com seus grupos de WhatsApp, seus grupos de Facebook, Instagram, compartilha com todo mundo, nos ajuda aí a continuar esse programa toda semana com entrevista relevante para Cachoeiro de Itapemirim e o sul do estado do Espírito Santo. E até semana que vem, o nosso próximo entrevistado será Léo Camargo. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser.